Paz do Senhor, queridos, sejam bem-vindos. Estou muito feliz por poder estar gravando novamente. Alguns amigos perguntaram sobre os vídeos, se ia parar, se ia continuar. É tudo permissão de Deus, tudo vontade de Deus. E nós vamos continuar gravando, inclusive Deus colocou um tema muito interessante no meu coração. Nós vamos esmiuçar eles durante alguns vídeos. E quero dizer que estou muito feliz. A intenção aqui é essa, é poder compartilhar, poder aprender, eu aprender com vocês, vocês aprender comigo. Se você tem dúvida, deixa aí nos comentários. Esse é o intuito, crescer junto com você. Aqui ninguém sabe tudo, ninguém é dono do conhecimento, não, de maneira nenhuma. Aqui todos nós somos pensadores e devemos aqui compartilhar ideia para que todos nós possamos crescer junto, amém? E como base para essas reflexões, é claro, sempre nós vamos usar a Bíblia Sagrada, né, que é esse livro glorioso, esse livro maravilhoso que é a boca de Deus falando conosco. Amém? Vamos lá? Queridos, o tema para a nossa discussão durante alguns vídeos será o fim dos tempos. Um tema que está sendo muito pesquisado, muito procurado por aí, porque está acontecendo muita coisa ao redor do mundo, né? Muita coisa está acontecendo. Essa pandemia terrível, terremotos, maremotos, a corrupção humana, muita coisa. Anticristo, estão falando de anticristo por aí. Então, meu amigo, nós vamos estudar sobre o fim dos tempos. Mas, como vocês sabem, não existe dia e nem hora, não tem data marcada, porque tem aí alguns charlatão, alguns profetas do caos que estão marcando data, marcando hora. Que é isso, meu amigo? Não tem. O próprio Jesus disse que esse segredo está guardado com Deus. Só Deus sabe o dia, só Deus sabe a hora. Então, tudo que falam por aí é tudo mentira, né? São pessoas que estão falando de si próprias e não tem base nenhuma para o que elas falam, né? Então não existe dia e nem hora. Isso é legal, isso é interessante. O próprio Jesus destaca que por não haver dia e nem hora marcada, nós devemos estar atentos em todo momento. Devemos estar esperando, desejosos por esse momento em que eu sei que vai acontecer. Cristo voltará buscar a sua igreja e os seus santos. Amém, queridos? Então não tem dia, não tem hora. São tudo pessoas que estão mentindo e usando aí para querer instaurar o caos, beleza? Mas nós vamos meditar sobre isso, sobre o fim dos tempos, a partir de algo que Jesus falou, está no Evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 24, versículo 37, tem algo muito interessante. Embora não haja dia e nem hora marcada, o Senhor Jesus ele deu alguns sinais. E essas palavras aqui saíram da boca de Jesus Cristo, hein, meu amigo? Toda a Bíblia é importantíssima, né? O que Paulo falou, o que os apóstolos falaram, é muito importante para nós. Mas o que Jesus falou é imprescindível. O que Jesus falou é imprescindível. Então, olha o que Jesus falou. Versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha que interessante isso daqui, meus amigos. Não tem dia e não tem hora. Mas Jesus deu alguns sinais. E nós precisamos atentar a estes sinais. A partir do que Jesus falou, nós vamos analisar como viviam essas pessoas. O que regia o comportamento dessas pessoas, como elas serviam a Deus nessa época, como estavam vivendo essas pessoas. Porque é importante para nós sabermos, é importante nós analisarmos, porque se Jesus falou que assim como foi nos dias de Noé, ele faz um comparativo, ele diz, olha, assim como, ele faz um comparativo. Se ele falou assim como foi nos dias de Noé, assim será
os dias da vinda do Filho do Homem. E olha só, ele mesmo compara, ele faz um comparativo. Olha, comparem, olhem, analisem lá como foi nos dias de Noé, para que vocês possam estar atentos. Sendo assim, eu separei 7 características. 7 características dos dias de Noé, de como as pessoas viviam naquela época. Mas não vai dar tempo de falar todas nesse vídeo. Nós vamos falar hoje de uma e depois a gente vai falando nos outros vídeos. Beleza, meus amigos? Primeira característica. Primeira característica dos dias de Noé. As pessoas reconheciam a Deus, mas não o aceitavam como Senhor das suas vidas. Como assim, irmão Patrick? Essa era uma característica dos dias de Noé. Se você pegar a Bíblia Sagrada no livro de Gênesis, olha só, fazendo um comparativo com os nossos dias, falando do fim dos tempos. Capítulo 4, versículo 26 diz assim: E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Esse texto está dizendo para nós que depois de Enos, começou a invocar-se o nome do Senhor. Olha que característica interessante. Embora eles reconhecessem o Deus como Criador, embora eles soubessem que existe um Deus grandioso, todo-poderoso, embora soubessem que Ele criou tudo, eles não o tinham como seu Senhor. E existe uma diferença muito grande em você reconhecer Deus como Criador, em você reconhecer Deus como o grande arquiteto, como falam por aí, e tê-lo como Senhor da sua vida. Olha que característica interessante, irmãos. No tempo de Noé, as pessoas, elas não tinham Deus Todo-Poderoso como seu Senhor. Simplesmente o reconheciam como Criador. Agora, olhando nessa característica dos tempos de Noé, em que as pessoas viviam pelo prazer, pelo dinheiro, olhando para essa característica, olhando para o nosso tempo e fazendo assim como que Jesus falou, fazendo esse assim como, essa ligação, esse link entre o nosso tempo e o tempo de Noé, eu paro e observo que as pessoas estão fazendo a mesma coisa. Muitas pessoas que reconhecem que existe um Deus, reconhecem que Ele é o Criador, mas não aceitam como o Senhor da sua vida. Não aceitam como o Cristo da sua vida. São pessoas que até dizem, não, tem um Deus aí, Criador, o grande arquiteto, que construiu tudo, fez tudo, mas não o tem como Senhor, Salvador da sua vida. Irmão, quando você fala de Cristo, as pessoas pulam fora. Quando se fala de Jesus Cristo, as pessoas pulam fora. É como muitas músicas. Pare para observar, muitas músicas gospel hoje, elas não falam o nome de Cristo, porque não é comercial. Não é comercial falar Cristo. Olha a roupa de muitos evangélicos. Elas não carregam nem o nome de Cristo mais. Elas estão inventando um monte de nome internacional aí, tudo para dizer que elas acreditam que existe um Deus, mas que não se comprometem com Ele, não o têm como Senhor. Nos dias de Noé, eles passaram a acreditar no Senhor, a receber como Senhor a família de Enos, depois que Enos nasceu. Antes disso, ninguém estava nem aí para Deus. E hoje é assim, as pessoas estão aí no gospel, dizem, não, eu sou de Deus. Eu sou de Deus, aí vai lá, né? Não estou julgando ninguém aqui, mas só que não condiz, gente, não condiz. Não tem como ter um encontro com Jesus Cristo, não tem como ter um encontro com Jesus Cristo e continuar sendo a mesma pessoa. Não tem como ter um encontro com Jesus Cristo e não sentir dor pelo pecado cometido, não tem como.
Não estou dizendo que você não vai pecar, que você vai ser perfeito, não é isso que eu estou dizendo. Você vai pecar, você vai errar, mas isso vai te causar dor. O pecado vai te causar constrangimento, e se isso não está acontecendo, é bem provável que você não tenha tido um encontro com Jesus Cristo. Talvez você está lá, acredita no Deus Criador, sabe que Ele é o Criador de tudo, mas ainda não o tem como Senhor da sua vida. É diferente. Aí você vai ver gente que vai lá, espanca lá um camarada num ringue e bate, sangra, machuca, nocauteia, derruba quase morto. Quando termina vitorioso, levanta suas mãos imponentes para o céu e dedica a Deus aquela brutalidade. E diz no final de tudo que ele é de Deus. Nós vemos pessoas que entregam o seu corpo à prostituição, e em rede nacional, em TV, dizem que são evangélicas. São pessoas que reconhecem que existe um Deus, mas não se comprometem com Ele. Não os têm como Senhor da sua vida. Tem um monte de gente falando que um monte de caminho leva a Deus. Não tem, é um caminho só, Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a porta. Ele é o caminho. Ele é a porta que leva à salvação. Não existe outro nome, não há outro nome pelo qual possamos ser salvos. Atos, capítulo 4, versículo 12, diz assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Não há. Tem muita pessoa aí dizendo que é de Deus, põe adesivo no carro que é Deus, carrega no ombro ali a placa da sua denominação, diz que é de Deus, mas o coração é presunçoso, egoísta, hipócrita, altivo, não libera perdão, entregue aos vícios. Reconhecem que existe um Deus. Olha que característica, hein, meu amigo? Realmente estamos muito próximos dos fins dos tempos, porque eu identifico isso na nossa época. Eu identifico isso no nosso tempo. Não tem dia, não tem hora marcada, mas existe uma característica dos dias de Noé, que é também visível em nosso tempo. Que as pessoas não reconhecem que existe um Deus. Estão aí dizendo aos 7 ventos sobre um Deus, mas não vestem a camisa do Evangelho de Jesus Cristo. Queridos, eu quero finalizar esse vídeo aqui dizendo para você, não tem como você ter um encontro com Deus, um encontro com Jesus Cristo e continuar vivendo da mesma forma, continuar sendo a mesma pessoa. Não tem como. A Bíblia fala que os reis magos, quando foram ver Jesus, eles chegaram lá e viram, e por revelação eles foram orientados a seguir por outro caminho. Então já no primeiro encontro que nós vemos na Bíblia Sagrada de alguém com Jesus, fez com que mudasse o caminho. Falou: vocês estão vindo por esse caminho? Tá, encontraram com Jesus agora vocês vão por outro caminho. Que é o caminho da bondade, da benignidade, da fé, da esperança, do amor. Não o caminho do pecado, das obras da carne, não, mas o caminho que leva a Cristo, o caminho que leva a Deus. Amém, meus queridos? Então, não perca os próximos vídeos, nós vamos estar falando de outra característica muito legal, que está lá em Gênesis capítulo 4, 19 e 22. Então, se fosse você, não perdi o próximo vídeo. Quero dizer para você que estou muito feliz de poder compartilhar com vocês esse texto. Esse é um assunto muito importante. E o próximo vídeo vai estar bem interessante. Amém? Um forte abraço, fique com Deus.